que nós vamos delinear para nós podermos trabalhar aqui no discipulado um pouco mais abrangente. Eu nunca concordei com o discipulado entre quatro paredes apenas. E eu tendo e observando, outros trabalhos pela internet, veio ao meu coração a gente colocar um nome no nosso discipulado, pelo menos um nome logístico, vamos dizer assim, que seria o discipulado sem fronteiras. Porque às vezes me parece que o discipulado ficou restrito a quatro paredes. E a Bíblia não fala em discipulado em quatro paredes. A Bíblia fala e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aí nós vamos ver Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Os irmãos já sabem, das vezes que eu mencionei esse texto sobre a questão da palavra no grego, receber poder, para quê? Para testemunhar, que é morrer por Cristo, que é testemunhar até a morte. Então, eu comecei a pensar que nós devemos abranger um pouquinho mais o nosso discipulado. E graças a Deus nós temos bastante, podemos dizer, obreiros, já atuando aqui. E veio ao meu coração, nós não temos mais grupo de evangelismo na igreja. E eu acho que também sobrecarregar aquilo que nós já fizemos também é complicado. Mas eu penso que dá de manejar. Então, já que não está sendo feito, nós vamos fazer, até porque discipulado e evangelismo é uma coisa só que é subdividido para que venha ter pessoas na frente para ter uma boa atividade. Então a ideia nossa é o quê? É divulgar o discipulado. Quero abrir um canal, nós vamos fazer um canal no YouTube. Eu falei com meu filho, com o Isaac, nós vamos fazer. Vou colocar Discipulado Sem Fronteiras e nós vamos começar a gravar todas as aulas e nós vamos postar. Como o irmão Décio foi pesquisar a lição de hoje, porque talvez ele daria, e ele viu ele mesmo. Porque o Galvãozinho, gravava e colocava lá no YouTube, no canal dele. Só que ele partiu com o Senhor. E aí veio no meu coração, poxa, que legal, às vezes alguém vai buscar um recurso, pode pegar um pouquinho de nós também e, de certa forma, a gente pode também estar evangelizando de uma forma ou de outra. A intenção não é ser reconhecido, mas é que o nome do Senhor seja propagado. Então essa é a ideia. E eu penso que nós temos que sair um pouquinho mais de quatro paredes. E nós fazermos pelo menos a cada 2 meses, ou um mês e pouco, um mês, ou 2 meses, um culto, ar livre. E o que nós vamos pregar? Irmão, uma meia horinha, uma lição de discipulado. Uma lição dentro daquele contexto, daqueles 2 meses que nós estamos estudando, separar uma de forma evangelística. E aí um prega, o outro prega, e a gente tem bastante irmãos para isso. Convidamos a igreja para participar conosco e a gente vai divulgando. Pode colocar no nosso canal também e, querendo ou não, tentar aí abranger um pouco mais de almas para o reino de Deus. Fazer um pouco do evangelismo, porque eu estou vendo que nós não estamos tendo e também ninguém está fazendo. E isso que Jesus falou em Mateus 28 foi para a igreja, foi para os discípulos, que nós hoje, como obreiros, transferimos a toda a igreja. Por quê? Porque a ordem não é para um, é para todos, para nós. Então, como igreja do Senhor, nós precisamos assumir essa responsabilidade que nos foi outorgada. Para quê? Para abranger o Evangelho de Cristo e ganhar almas para o Senhor. Então, nós estamos pensando em camisetas, fazer algumas camisetas, de repente uma caneta também, para a gente ter aqui do nosso discipulado. Aí, futuramente, vem outras coisas. Pense em fazer caneca, sou cheio de história. Mas, a priori, seria primeiro dar esse avanço. A gente não sabe quanto tempo fica na congregação, por mais que o irmão entregou mensagem ontem para mim, eu não penso que amanhã eu vou sair. Não, muito pelo contrário. Eu quero, na verdade, fazer o melhor enquanto estamos aqui. E eu também não penso em sair. Essa é a verdade. E a lição de hoje, irmãos, é uma lição extremamente importante, porque vai falar sobre conhecendo a salvação, que é a 3ª lição da nossa primeira revista, da CPAD. E nós temos, como eu sempre falo de praxe, que nós temos aqui primeiro conhecendo a Bíblia, já foi ensinado como que ela se originou,
como que ela foi escrita, quais são as línguas originárias, cerca de quantos autores e assim por diante. Depois nós temos conhecendo Deus, né? Um Deus que nós não apalpamos, não vemos, mas podemos conhecê-lo através da sua palavra. E depois conhecendo então a salvação, porque a Bíblia nos mostra um Deus que salva, né? Então na lição de hoje nós temos o texto base, a qual já foi mencionado aqui pelo nosso irmão, né, pelo irmão Gustavo, onde fala em Atos 4,12, né? Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum nome há, outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, Atos 4:12. Só para frisar para os irmãos, tá, que nós temos aqui por objetivo, por exemplo, primeiro, reconhecer a suficiência da morte expiatória de Cristo para a salvação de todos quantos nele creem. Tá? Nós temos também explicar que para ser salvo o homem precisa arrepender-se de seus pecados, confessá-los, abandoná-los e aceitar a Jesus Cristo. Nós temos um terceiro objetivo, descrever os três principais aspectos da salvação: justificação, regeneração e santificação. Ainda que eu sempre abranjo, né, mais, porque na verdade nós temos pelo menos aí de forma bem básica 5 aspectos e nós vamos abordar nesta aula também. E, por último, relacionar os principais efeitos negativos do pecado. Como material, né, de suporte para a nossa aula, eu tenho dado uma olhadinha muito interessante, eu creio que os irmãos já devem ter, se não tem, devem comprar, que é a Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Muito bom, tá? Muito legal, é uma teologia sistemática de forma um pouco mais resumida. Valor aí bem barato, esse aqui eu comprei bem baratinho, eu comprei eu acho que R$15, 18, uma coisa assim, bem barato. O capa dura ele é um pouco mais caro, 30 e pouco, mas esse aqui ele é bem baratinho, ele só tinha esse, eu comprei esse. Mas é muito bom, tá? Muito bom. E nós vamos observar então sobre a salvação. E aí eu digo para os irmãos, salvo do quê? Para quê? Por quê? Então, se nós formos colocarmos perguntas, questionamentos sobre este tema, nós poderíamos aqui fazer inúmeras citações. Salvo do quê? Por quê? Para quê? Né? Então, nós podemos observar que a nossa lição, ela trabalha aqui uma introdução dizendo que nós já somos salvos. Então, para quem está no discipulado, geralmente é alguém que foi evangelizado, alguém que já tem pelo menos uma noção pela palavra ministrada nos cultos, uma prévia do que é a salvação e já, bem provável, muitas das vezes, já tendo a sua experiência de regeneração. Tá? E quando nós olhamos para esta palavra salvação, que vai trabalhar uma questão teológica, soteriológica, que seria a soteriologia, que é o estudo, né, da salvação, nós vamos observar que trabalha-se vários aspectos, ainda que aqui nós não vamos entrar em muitos pormenores, porque a nossa aula ela é um pouco resumida, e aqui na verdade é um discipulado, mas ainda como discipulado eu sempre menciono aos irmãos que é interessante, é importante nós sempre abrangermos um pouco mais, para que nós possamos sempre trabalhar alguns aspectos além do que a lição trabalha. Isso é importante porque os irmãos que aqui passaram pelo discipulado, como hoje é o caso do irmão Gustavo, ele já está lá no curso teológico, assim como fez o irmão Décio. Né? O natalício ainda não foi, mas pode ir. E nesse caso os irmãos já têm pelo menos uma noção. Não chegam lá sem saber nada. Pelo menos tem uma noção que vai contribuir para que possa compreender um pouco mais além daquilo que já aprendeu. Tá? E aí nós temos aqui então, a salvação é a maior bênção que o ser humano pode receber. E ao mesmo tempo, a principal experiência espiritual. A salvação é o tema central da Bíblia. Todo crente deve conhecê-la bem e falar dela aos que ainda não aceitaram a Cristo, para que também sejam salvos. Se nós fôssemos abranger mais do que nós vamos abranger, como eu disse aos irmãos,
nós vamos observar que trabalha outros sistemas de interpretação bíblico, principalmente na questão soteriológica. Por isso que eu mencionei, nós não vamos abranger muito, mas pelo menos citar. Se nós fôssemos adentrar, teria, na verdade, por exemplo, a questão armeniana, a questão calvinista, molinista e assim por diante. Mas vamos colocar aqui pelo menos o arminianismo e o calvinismo, né? Que nós, muitas das vezes, na Assembleia de Deus, não é tão mencionado, mas nos últimos tempos tem sido abordado, tem sido até mesmo estudado, tanto que eu comecei a fazer uma abordagem estudando para colocar alguns livros ali como pauta para que venha compreender de forma mais clara, para poder passar para os irmãos de uma forma que os irmãos consigam identificar o que é um e o que é o outro e saber que a Bíblia dá todo um suporte, né, soteriológico, baseado pela palavra, porque o nosso compromisso é com Deus e com a palavra de Deus e com os irmãos, para daí nós sabermos quem se encaixa melhor, né? E aí nós vamos observar, por exemplo, que a nossa lição, eu quero ficar mais focado a ela, trabalha o seguinte aspecto, a pergunta, o que é salvação? Quando eu disse aos irmãos, salvo do quê? Por quê e para quê? Primeiro, salvo do quê? Irmãos, nós poderíamos aqui delinear várias situações, mas vamos falar de forma objetiva, da condenação eterna. Mas pior do que a condenação eterna, ao meu ver, é a separação da comunhão com o Senhor. E isso também é debatido na questão armeniana e calvinista. E nós, como temos um viés muito mais, né? Nós somos, na verdade, até a nossa confissão de fé, ela deixa entender que nós somos armenianos, né? A gente só não cita muito essa terminologia teológica, mas nós estamos pautados no viés interpretativo armeniano, até porque nós compreendemos que a Bíblia dá este suporte, porque na verdade nós temos a Bíblia como base, mas aí entre as duas interpretações nós se encaixamos muito mais com o arminianismo, só que o Evangelho é Cristo, é a graça, né? E nós vamos observar, irmãos, quando nós observamos salvo do quê? Então, muito mais importante do que a condenação eterna, de não irmos para lá, até porque em Mateus Jesus fala mais no inferno do que no céu, é estarmos próximos de Deus. É nós termos intimidade com Deus. É nós estarmos em comunhão com o Senhor. E para nós nos achegarmos a Deus, que foi o que a lição passada tinha como texto base em Tiago, nós precisamos que Deus se revele a nós. E para isso, nós vamos compreender que a Bíblia nos mostra, e aí trabalhando aquela questão que eu falei, tanto calvinista quanto armeniana, principalmente pelo lado armeniano, a questão da depravação total é bíblica. É um assunto que eu estou lendo, estudando, e aí você vai ver o suporte bíblico da nossa lição, vai falar sobre isso. Nós só não usamos, talvez, algumas nomenclaturas no sentido de aplicação técnicas, vamos dizer assim, mas a questão é a mesma. E o que é a depravação total? É o homem que após o pecado veio a ter então uma vida depravada, uma vida separada de Deus, dentro de uma abrangência onde alcança todos. E isso nós já temos na Bíblia. A Bíblia fala, Romanos 3:23, todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. A Bíblia fala, Romanos 5:12, por um homem entrou o pecado, e o pecado gerou a morte, e a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. A Bíblia fala, Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas a Bíblia fala, Isaías 59:2, os vossos pecados, as vossas iniquidades fazem separação de mim. Só que através de Cristo, nós temos então a oportunidade de nos aproximarmos de Deus. E aí nós vamos ver que a nossa lição
ela faz essa pergunta: o que é salvação? A princípio, pode-se afirmar que ela é o resultado da morte expiatória de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que livra o homem da condenação eterna, causada pelo pecado. Nós temos aqui, por exemplo, uma citação de Efésios 1:7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. E nós temos um outro texto que é Efésios 2:1. E nos vivificou, ou vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, do que? Do pecado, da condenação eterna, da separação de Deus, de não estarmos gozando de uma vida plena na presença do Senhor. Por isso que nós já nascemos no pecado. Por isso que entra, então, o ponto tão debatido da depravação total. Que aí, quando se fala de calvinismo e arminianismo, vai trabalhar, logicamente, duas interpretações. Uma que não se encaixa com aquilo que nós cremos da palavra do Senhor, que é o calvinismo, e o arminianismo, que é o que nós vemos que se encaixa muito mais com o que a Bíblia diz. Porque no calvinismo, acredita-se que a depravação total seria mais ou menos como que o homem não tem nada de bom. E aí, uma coisa que dá de afirmar, segundo até o pastor Vailate, ele menciona em uma palestra sobre os 5 pontos. E ele diz que o que a depravação total não é? Ela não é aquilo que ela poderia ser de pior. E o que é isso? O homem ser um demônio. Que daí ele não teria nada de bom. Mas como que eu poderia dar sustentação bíblico-teológica para afirmar que o homem não é 100% ruim? Por exemplo, Jesus cita: vós sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Em outras palavras, mesmo nós nascendo no pecado, mesmo nós sendo ruins, podemos fazer boas obras ou coisas boas. Então, quer dizer, a depravação total, por mais que o arminianismo defende e crê, ele não crê da mesma forma que o calvinismo. Por quê? Porque senão o homem seria um demônio. E nós não cremos que a fé é concedida para os salvos como que Deus direcionasse a quem ele predestinou de forma arbitrária e aqueles que ele não predestinou, que seria uma dupla predestinação, a para a perdição, ele daria de forma arbitrária. Nós não cremos nessa teologia. Nós cremos na Bíblia e também naquilo que o arminianismo nos ensina dentro do que a Bíblia nos ensina. E aí nós vamos observar, por exemplo, dentro desta pergunta, o que é salvação, ele vai trazer os pontos que vão delineando o que a lição está nos propondo nesta noite. E aí nós vamos observar, por exemplo, o que é salvação? Primeiro, um ato soberano de Deus. Concordo? 100%, um ato soberano de Deus. Por quê? Porque tanto na questão bíblica, teológica, quanto arminiana, vai trabalhar a questão do quê? Que a graça, a soberania de Deus é que nos concede, através de Cristo, um ato soberano de Deus, para que possamos nos aproximar de Deus, através de Cristo na cruz do Calvário. E o texto que nós temos aqui da nossa lição vai falar: a salvação é um ato da soberana vontade de Deus, que em seu Filho nos reconciliou consigo mesmo. Aí nós temos o texto de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 e 19, que nos diz assim: tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. E aqui diz assim, observe que a salvação é a demonstração do grande amor de Deus em favor da humanidade condenada pelo pecado.
E aí vai trazer textos que estão relacionados à questão da depravação total. Por exemplo, Romanos 3 e 10, 3 e 11, 3, 23 que eu mencionei, 3 e 10 e 11 que vai falar que não há um justo sequer, mostrando que a depravação total ela alcança a todos, porque todos nasceram no pecado. Por isso que é uma doutrina que nós podemos considerá-la bíblica. Na verdade, é um termo técnico, teológico, de uma interpretação do que a Bíblia já diz, né? E aí nós vamos ver que ela é oferecida a todos, que aí é mais outro ponto, que seria a expiação ilimitada, enquanto que o calvinismo prega a expiação limitada, que Cristo morreu pelos eleitos. E nós cremos que Cristo morreu por todos. Que aí nós vamos ver a redenção, mais um termo técnico, aplicada, e a redenção, que é, na verdade, quando... O que é aplicada? Quando nós... Preveniente e aplicada, né? Que é o quê? Quando Cristo morre, nós cremos que Ele morre por todos. Mas quando ela é aplicada, é para aqueles que nele creem. Enquanto que o calvinismo já crê no determinismo, que não é o que nós cremos. Então eu estou mencionando coisa que eu nunca mencionei na aula. Por quê? Porque faz-se necessário. Porque pelo menos aqui você já está sendo vacinado. Já está compreendendo. Pode falar. Porque o teólogo e Guardati, eu estava vendo no livro, só reafirmando que o irmão falou o seguinte: imagina um pai que tem 2 filhos, todos 2 com doenças termináveis. Isso. E ele só tem 2 vacinas, ou 2 injeções. Ele vai dar só para um filho e não vai dar a injeção para o outro filho, um pai, se ele tem um casal de filhos. Os 2 filhos têm uma doença terminal e ele só tem aquelas 2 vacinas. Ele não vai dar para um filho e negar para o outro. Assim é Deus. Essa é a doutrina do arminianismo, no caso, que é bíblico, no caso. Deus é Pai. É só porque utiliza de termos técnicos para afirmar o que a Bíblia já está dizendo. Aí ele trabalha a questão da redenção obtida e a redenção aplicada, que é o que o irmão também está mencionando ali de uma forma abrangente. Então, quer dizer, obtida, ele obtém, o sacrifício é obtido por todos, mas é aplicada aos que creem. Entendeu? Então é interessante essas colocações, porque dá assim uma organização teológica para aquilo que a Bíblia já apresenta. Tá? Então, redenção obtida, redenção aplicada. Tá? E aí nós vamos ver aqui, ó, que vai dizer o seguinte: ela é oferecida a todos, que seria a redenção obtida, a todos, expiação ilimitada, enquanto que os irmãos, né, como diz o Vailat, né, os irmãos calvinistas, que aí seria a expiação limitada. Nós cremos na ilimitada. Então aqui na nossa lição, ela é armeniana, só não está falando o nome de Armínio, né? Porque está dizendo que Cristo morreu por todos. Então o que é a redenção obtida? Agora, a redenção aplicada, aí é aquele que crê. Porque ela só se aplica quando a pessoa entrega a sua vida para Jesus. E aí tem mais outro termo, que é a graça preveniente. Antes, vem, preveniente. Graça primeira que vem. Por quê? Porque aí nós cremos que o Espírito Santo, como diz a Bíblia, convence do pecado, da justiça e do juízo. Então essa graça preveniente é o passo que Cristo dá para que nós possamos, então, convencidos por Ele, darmos um passo e andarmos na sua vontade. Aí nós temos assim, então, ela é oferecida a todos, sem exceção, graça obtida ou redenção obtida, em Cristo, por isso que eu falei até graça, porque é em Cristo. Todos podem ser salvos, libertos do pecado, tornando-se assim, filhos de Deus. E é por isso que nós cremos, como diz em João 1:11, ele veio para os seus, e os seus o rejeitaram. Versículo 12, que está na nossa lição. Mas a todos aqueles que nele creem,
foi-lhe dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Né? Aí nós temos então, o primeiro ponto, que é a salvação, um ato soberano de Deus. O segundo subtópico, um ato da infinita misericórdia de Deus. Você aprendeu que a salvação é um ato soberano do Senhor, porque só Ele pode salvar. E Ele, Cristo, pagou o preço na cruz do Calvário. Então nós podemos ver o amor de Deus através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, pelos nossos pecados. Né? Então é um ato da sua infinita misericórdia. É um ato da soberania de Deus. É um ato da sua infinita misericórdia. É também um ato da infinita misericórdia de Deus, porque é dada graciosamente mediante a fé, e não através dos nossos próprios méritos ou boas obras. Então, quando nós afirmamos que Jesus morreu por todos, né, e nós cremos que o homem tenha uma, vamos dizer assim, uma liberdade, ainda que limitada, mas ele tem, ele na verdade não está sendo salvo por ele mesmo e nem por obras. Porque a Bíblia fala, por exemplo, né, em Efésios 2, 8 e 9, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto, a salvação, a graça, né, não vem de vós, é dom de Deus, nem das obras, para que ninguém se glorie. Porque aí, mais uma vez, baseado sobre esse texto, os calvinistas defendem a ideia de que, na verdade, a fé é concebida como um dom. Nós cremos que a fé é dom, mas um dom que nós já nascemos com ela. E não é dado para que alguém seja salvo e alguém seja perdido. Todos têm fé. Eu sempre gosto de mencionar no discipulado, por exemplo, uma situação simples, né, de algumas graduações da fé, vamos dizer assim. Que seria aquela assim, quem pega um ônibus, crê que vai chegar no centro. Por quê? Porque é o objetivo dele. Ninguém vai pegar um ônibus achando que não vai chegar no centro, porque senão ele não vai naquele ônibus. Mas o ônibus vai para o centro. Então ele pega porque ele quer ir para o centro. Então não é que aquilo é uma fé, mas ele crê que vai chegar. Então quando nós olhamos para a Bíblia fala Romanos 1 e 20. Os atributos invisíveis de Deus, tanto o seu poder quanto a sua divindade, pode se observar por aquilo que foi criado. Em outras palavras, nós temos essa primeira graduação de uma fé mais simples, vamos dizer assim, uma fé que ainda não é para a salvação, mas que nos apresenta a Bíblia que os homens são inexcusáveis, indesculpáveis, que afirmar que Deus não existe. Por quê? Porque olha para a natureza, observa-se que tem um supremo Criador. Não tem como olhar para a constelação, para as estrelas, para o mar, com a complexidade do próprio corpo físico, de tudo que nós podemos ver e apalpar, do que é criação, e achar que veio do nada. Então nós sabemos que alguém criou, alguém fez, alguém iniciou uma criação e a concluiu. E a Bíblia nos apresenta o Deus todo Criador, soberano, absoluto. Então nós observamos que é uma fé que todo mundo tem. Só que ela não é uma fé que salva. Por quê? Porque aí nós precisamos de uma outra revelação de Deus, que é a sua palavra. Por isso que em João 5,39, Jesus falou para os fariseus e para os religiosos da época: examinai as Escrituras, vós julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Em outras palavras, vocês dizem que têm a vida eterna através das Escrituras, são religiosos ao extremo, mas não creem que ela, através dela, que ela diz quem sou, e vocês não creem que eu sou quem eu sou, que na verdade é o eu sou mesmo, né? Que é o Deus da Bíblia. Por isso que eu falei, né? A Bíblia apresenta um Deus e um Deus que salva. E o Senhor Jesus, o Cristo, é o que salva. E aí você vai observar que ele diz isso: examinai as Escrituras, vós julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam, em outras palavras, dizem quem eu sou.
E aí eles não creram. Mas a Bíblia diz quem ele é. E é por isso que aí começa a se ter a fé através da palavra de Deus. E Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra concernente ao Messias, como diz a tradução judaica, ou a palavra de Deus, ou a palavra concernente a Jesus. Então aí nós já temos um estágio de uma fé que é focada em Cristo. O objetivo da nossa fé é Cristo. Vamos dizer que o objeto da nossa fé não é amuleto, não é copo com água, não é pegar alguma coisa e orar. Não, nosso objeto de fé é Cristo. Em espírito e em verdade. Como disse Jesus, a mulher samaritana no poço de Jacó, em João 4, 24. Deus é espírito. Importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aí nós vamos observar, por exemplo, aqui ainda, nesse segundo subtópico, um ato da infinita misericórdia de Deus. Nós temos o texto de João 1:29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que ali o verbo no grego é no particípio presente, que é airon, ou hairon, que quer dizer continuamente tira. Por quê? Porque o ser humano é pecador. Só que uma vez ele fez o sacrifício, ele é soberano. E como eu sempre digo, não precisa de elementos extras para se crer além de Cristo. Porque senão Cristo seria insuficiente para a nossa salvação. Mas como nós sabemos, somos sabedores que a salvação é expressamente somente em Cristo, não precisa de elementos judaicos, não precisa de elementos esotéricos, não precisa de elementos extras para acrescentar a Cristo, apenas Cristo. E aí fala, continuamente nele crer. Ou, que nesse texto, continuamente tira o pecado do mundo, cosmo, das pessoas que se aproximam a ele. E pela sua graça preveniente, se aproximaram dele. Aí nós vamos observar aqui, por exemplo, imolado pelos nossos pecados na cruz do Calvário, conforme a profecia de Isaías 53, 4 ao 7. E aí nós vamos ver Isaías 53, onde fala que ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre as suas pisaduras fomos sarados. Então, irmãos, nós temos um Deus maravilhoso, uma salvação gloriosa através de Cristo na cruz do Calvário. E aí depois nós vamos para o segundo tópico. Então, para frisar aqui o primeiro tópico, o que é salvação? Um ato soberano de Deus. Segundo subtópico, um ato da infinita misericórdia de Deus. O segundo tópico agora, a necessidade da salvação. Na verdade, como nós já mencionamos anteriormente, todos precisamos de Cristo, da salvação em Cristo. Por isso que trabalha-se então a doutrina, vamos dizer assim, o ensinamento, a forma mais técnica, teológica, sobre questão de calvinismo e arminianismo, como mencionamos, da questão do depravação total. Então todos precisam. Independente do viés teológico, todos precisamos. Tá? E aí nós temos aqui então a necessidade da salvação. No tópico anterior você aprendeu que todos pecaram. E o salário do pecado é a morte. Nós mencionamos isso. Deste modo, todos necessitam de salvação. Todos precisam arrepender-se dos seus pecados, confessá-los a Deus e abandoná-los definitivamente, aceitando o dom gratuito de Deus. Por isso que a Bíblia fala, Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, no grego Kurios, soberano, absoluto, equivalente ao hebraico Yahvé, que seria então soberano, igual ao Pai. Por isso que a Bíblia fala, Jesus diz em João 10 e 30, eu e o Pai somos um.
né? E aí nós vamos observar que a palavra Senhor, eu gosto de mencionar isso, porque é uma questão exegética, é interessante, é importante, né? Aí fala cerca de 450 vezes no Novo Testamento que Jesus é Senhor e cerca de 16 vezes que Jesus é Salvador. E aí a gente vai analisar, irmão, poxa, uma diferença gritante. Aí eu fico pensando, será que a Bíblia está dando ênfase? Por quê? Será que não é para nós nos atentarmos a isso? Com certeza. É porque precisamos tê-lo como Senhor. E aí nós teremos Ele como Salvador. Né? E aí nós vamos observar, por exemplo, que vai trabalhar aqui a necessidade da salvação, a origem do pecado. E a origem do pecado, como o pecado entrou no mundo, como isto aconteceu, em Gênesis 1, 26 e 27, lemos que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e o colocou no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Disse-lhe que de todo o fruto ele podia comer. Podemos dizer eles, né? Porém, daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, o Senhor lhe proibiu que provasse, pois no dia em que o comesse, certamente morreria. E aí, irmãos, nós observamos todo o contexto bíblico, onde nos mostra que Adão e Eva pecaram. E a Bíblia fala que Eva comeu da árvore, deu ouvido à serpente. Até interessante que Paulo fala em 2 Coríntios, no capítulo 11, né? Zelo com zelo, né, de vós, para que não sejamos, né, que prepara a igreja como uma virgem, e que nós não venhamos a dar ouvido à serpente assim como Eva deu, que é os enganos. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Eu estava falando com o presbítero Teobaldo, que ele corta meu cabelo, aí passei lá rapidinho, por isso que eu cheguei muito em cima do horário. Mas eu disse a ele porque ele dirige igreja. Hoje a gente tem a internet, é muito bom, só que infelizmente tem muita gente que dá ouvido a, vamos dizer, falsos mestres. Porque tem muita gente boa, mas tem muita gente ruim também. Que desvia a fé das pessoas simples e das pessoas boas, que poderiam dar continuidade e crescerem na graça e no conhecimento, acabam dando ouvido para quem não deveria. Deixam de ouvir o seu pastor, deixam de ouvir alguém de capacidade na igreja que pode ajudar, para ouvir alguém fora na internet que infelizmente vai levá-lo a um engano. Eu até vi esses dias no Facebook, mas eu acabei não tendo tempo durante a semana de dar uma pesquisada sobre isso. Mas dizia assim, ó, a Bíblia fala mais em falsos profetas e ensinadores e assim por diante, falsos religiosos, mais em falsos religiosos do que no próprio adversário. Olha só. Por isso que eu fico com o pensamento rabínico, que diz o seguinte, que é pior um herege com a sua heresia do que alguém de mau caráter. Eu de mau caráter, agora que o Bolsonaro ganhou, eu acho que talvez vai começar a melhorar. Ele vai ser o quê? Punido, vai ser preso. Pelo menos era para ser, né? Que antes estava difícil, mas hoje eu creio que vai começar isso a acontecer com mais eficácia. Era punido. E esse mal é tirado da sociedade. Mas agora, alguém de mau caráter, não, pior, um herege com a sua heresia, ele pode até morrer, mas o seu ensinamento herético perpassa gerações. E é uma verdade, porque você observa hoje quantas seitas tem de pessoas que saíram do meio cristão, abriram, né, uma seita e dali propagaram a heresia e eles morreram, são vários, né, vou mencionar aqui, e aí você vai observar que perpassou gerações, até hoje. Charles Tazel Russell, né, da Testemunha de Jeová, morreu, mas aí está eles até hoje. Então quer dizer, a heresia foi propagada e continua. Perpetuou. Né? Sempre tem adeptos. Aí nós vamos observar então que com a origem do pecado, Eva deu ouvido à serpente. Com isso, veio então, com o engano,
ela come do fruto, depois dá ao seu marido e ele come com ela. Ou pelo menos dá ao seu marido que está ao lado, né? Que às vezes a gente tem aquela concepção que Eva desobedeceu, porque eu achava até isso, né? Que ela tinha desobedecido porque estava sozinha e Adão não estava perto. Só que depois a gente vai analisando o texto com um pouco mais de cuidado, pelo menos na Bíblia Tebe, que é uma tradução muito boa, né? Do Antigo Testamento, e ela trabalha uma questão mais coloquial, né? Da questão de que ele estava ao lado. Ainda que a nossa tradução Almeida, eu acho que fala também. Mas eu quero que os irmãos abram aí Gênesis 6:3. Vai dizer assim, eu vou ler aqui, depois os irmãos leem, se tiver alguma tradução um pouquinho melhorada, ou talvez um pouco diferente. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Como é que está dos irmãos aí? 6, 3? É até ao contrário, mano. É 3, 6. Isso. 3, né, velho? Isso. Só entendeu 6, 6. Ah, entenderam 6? É, 3, 6. Porque Só. aqui é um tema interessante, porque esse aqui, dia de noite, aqui, assim, às vezes a gente fica mastigando, assim, meditando, ali, né? meditando, porque às vezes a gente está no rádio, escuta um pastor fazendo uma pregação, tá, irmão? E o pecado entrou por um homem, e por um homem veio a salvação. Aí eu estava vendo aqui agora, aí de noite, aí, quando dá aquela dúvida, eu vou lá procurar. Procurar para tirar dúvida. Veja, não sei se é o Espírito Santo que chama, vai lá. Mas não é cedo, aí às vezes é 2, 3 horas da manhã. Aí a gente vai lá para tirar. Então é o seguinte, a mulher não foi alertada. Não sei se o irmão, podemos botar um pouquinho aqui, irmão? Sei, pode. Aqui, ó, voltando aqui no capítulo 2, diz assim, irmão, ó. No capítulo 2, 2,16. 2,16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Quando Deus falou só para Adão. Continuando na Bíblia, como Deus criou a mulher. Então, quer dizer, o Adão já tinha recebido a ordem. Os dois pecaram juntos. Mas não sei se o irmão está me entendendo. Sim, mas aí, o raciocínio do irmão é que Adão recebeu a ordem. primeiro. Só que ela já tinha um prévio conhecimento. Sim. Por quê? Porque quando a serpente pergunta, ela fala. Então quer dizer que ela sabia. Só que a ordem foi dada a Adão. Mas por que Deus, quando eles pecam, Deus vai primeiro em Adão? Porque ele é o cabeça. A ordem foi dada a ele. Por isso que eu digo, irmãos, que isso aqui é um assunto muito profundo, em poucas linhas, tá? Ainda que a Bíblia ela trabalhe de uma forma resumida, mas ela é muito rica, abrangente, ao ponto de nós analisarmos aqui que na entrelinha vai trazer grandes explicações para nós compreendermos o que o irmão Décio está falando. Tá? Tanto é que assim, deu a ordem a ele, mas ela também sabia. Por quê? Porque ela fala para a serpente. Se ela não soubesse nada, ela não ia falar nada. Mas ela sabia. E o problema é que ela até modifica a ordem. Porque quando ela fala, podemos comer de tudo, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela diz que não pode comer e nem tocar. A Bíblia diz não comer, não fala em não tocar. Quando Deus ordena, não fala tocar. Quer ver? Ó, a ordem do Senhor, Deus ao homem, dizendo, toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Está escrito não tocar? Não, não comerás. No dia em que dela comeres, certamente morrerá. Está falando em comer, não está falando em tocar. Só que Eva já fala que é para não tocar e não comer. Então, olha aí. Então, você vai ver, por exemplo, na Almeida aqui, irmão, corrigida, diz assim, ó, essa que eu li atualizada, né? Agora corrigida. No 3,6. E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Entendeu?
Por isso que vai trabalhando-se aquela ideia de que ela comeu e ele estava ao lado dela. Então, se nós meditarmos dentro desse pensamento, nós vamos observar o seguinte. Aqui que eu digo para os irmãos que para pregar para casais ou pregar uma palestra para homens, o que mais o inimigo luta contra nós, seres humanos, homens do sexo masculino, é o quê? É a questão da autoridade. Por quê? Eu sempre digo que aqui dá para fazer um grande tema. Dá para fazer resgatando o sacerdócio perdido. Porque aqui, o homem, ele foi ordenado por Deus a não comer. Ele está junto com Eva. Vamos trabalhar essa ideia. A serpente está falando o tempo todo com Eva e ele não intervém, não usa autoridade, porque a ordem foi dada a ele. Ele não intervém, ela come e ele come junto. Entendeu? Então olha como o adversário luta contra a nossa autoridade. E ela ainda se justifica dizendo que foi a mulher que Deus deu para ele. Foi ele que fez, né? Foi a mulher que tu me desse. E ele ainda transfere a responsabilidade. É. Só que aqui, na verdade, o foco da nossa lição é mostrar aonde houve o pecado, aonde houve o rompimento. Como nós já mencionamos outros textos, todos pecaram, Isaías 59, 2 e assim por diante. Né? Mas nós vamos observar então que com esse pecado, nós vamos observar que todos nascemos com o pecado. E nós vamos observar, por exemplo, que teve uma consequência. Nós vamos observar, por exemplo, em Gênesis 3, 17 ao 19, aí vai mostrar o que Deus decreta, e ele começa no homem, aí o homem se auto-justifica, transfere para a mulher transfere para a serpente não tem para onde fugir, começa o decreto, da serpente para a mulher, da mulher para o homem. E toda a terra, toda a criação sofre por causa do pecado. E aí nós observamos aqui a herança do pecado. Por isso que nós mencionamos lá na introdução e no primeiro tópico com bastante mais, vamos dizer assim, com mais veemência, a questão da depravação total. Por quê? Porque aí todos nascemos no pecado. E há uma herança. Por isso que eu citei Romanos 5:12. Por um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado gerou a morte, e a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Então, há uma herança, né, do pecado. Você aprendeu que a salvação é a obra redentora de Deus, por meio de seu Filho Jesus Cristo, que livra o homem da condenação eterna. Por isso que eu mencionei lá na introdução, salvos do quê? Aí eu falei, da condenação eterna. Mas pior do que isso é estar afastado de Deus. Estar afastado de Deus é consequência ter a condenação eterna. Então eu fico pensando, irmãos, que eu sempre trabalho de uma situação assim, de forma mais rasteira, vamos dizer assim, para ficar simples, né, a explicação. Que todos nós amamos nossos pais, de forma humana. Não digo pais é pai e mãe, mas vamos botar aí os dois. Imagina viver eternamente separado de Deus, sendo que após a morte é separação, né, dessa vida terrena e totalmente com Deus. Só que o camarada viveu desobedecendo a Deus e partiu sem salvação. E aí ele vai ter uma consciência de que ele está afastado de Deus por completo, sem retorno. Não tem coisa pior. Ainda que o pior é estar afastado de Deus. E agora, o resultado, o sofrimento eterno. Então, são duas situações bastante terríveis. Por isso que eu pensei, irmãos, né? Citei aqui de início, o irmão Diácono Charles não estava ainda, nem a irmã Laís, e algumas ideias que eu tenho a apresentar. Nós vamos fazer ainda uma reunião, quero ver uma data aí para nós fazermos, né? E uma delas é nós divulgarmos mais o nosso discipulado, sairmos um pouco mais de quatro paredes, como eu disse. Não tem nem mais ninguém responsável pelo evangelismo. E aí, como o evangelismo discipulado, eles são um trabalho só, mas é subdividido para que possa abranger mais pessoas, só que hoje nós não temos, aí a gente vai adaptar um pouquinho.
mas sem aquele peso de fazer muito mais coisa, porque daí nós também temos que ser cautelosos, né? Para saber fazer conforme a gente pode também, como diz a Bíblia em Eclesiastes, fazer tudo conforme nós podemos fazer, né? Então não vamos fazer aquilo que não podemos, mas podemos fazer o que podemos, né? E aí nós vamos ver aqui que com a herança do pecado, noutras palavras, a salvação é a vida eterna em Cristo Jesus, visto que só Ele pode salvar o homem da condenação da morte eterna causada pelo pecado do primeiro homem, né? E aí vai citando os textos, alguns deles nós já mencionamos, né? Como Romanos 3:23, como aqui nós temos também o Romanos 5:12, que eu acabei de mencionar. Aí depois nós temos aqui, por exemplo, né? O texto um pouco mais abaixo, porém Deus em seu Filho o libertou da condenação da morte eterna. João 5:24, que diz assim: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então a condição é, Adão foi criado na luz, escolheu pecar. Aí vai entrar aquela questão, se fôssemos entrar, né? Que aí eu falei muito, calvinismo, leninismo. Aí vai trabalhar lá o texto deles, né, do calvinismo, supralapsarianismo, infralapsarianismo. O que é isso? Aí outra hora nós vamos trabalhar isso um pouco mais pormenorizado, mas é um que crê, na verdade, na queda, ou que o homem não tinha livre-arbítrio antes, né, da queda, e o outro acredita que o homem tinha livre-arbítrio, mas perdeu após a queda. Então, na verdade, nós cremos que Deus sabia que o homem ia pecar e já tinha, na verdade, um plano redentivo de salvação. É o que nós pregamos e as pessoas precisam ouvir, porque nós cremos na expiação ilimitada. Nós cremos que todos que ouvirem, ainda que a gente sabe que nem todos crerão, mas se tiver 10 e 10 crer, nós cremos que os 10 poderão ser salvos. E precisam ouvir a mensagem do Evangelho. E aí nós vamos ver aqui, por exemplo, Romanos 8:1, onde fala: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Claro, irmão, carne, como eu sempre falo aos irmãos, não é um pedaço de bife, né? Carne, sarx no grego, quer dizer corpo, carne, mas também, na verdade, apetite desordenado, viu, concupiscência, quer dizer, o problema ou toda a problemática do pecado. Tá? Então, quer dizer, para esse pecado, Jesus morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, e nós podemos recebê-lo pela fé. Tá? Temos a salvação. Aí depois nós vamos ver aqui, por exemplo, o terceiro subtópico, os efeitos do pecado. E aí são vários. Tá? Nós temos aqui, por exemplo, o pecado afetou o homem nas esferas física, mental, moral e espiritual. E aí vai trabalhar o texto de Romanos 3:10-18. Justamente, irmão, como eu falei aos irmãos, dentro do ponto ali, né? Tanto o calvinismo quanto o arminianismo, a questão da depravação total. Então a lição, ela trabalha esse aspecto, só porque às vezes não menciona essas terminologias teológicas. Aí ela trabalha com, vamos dizer assim, com um pensamento mais dentro dos textos bíblicos, sem fazer essa inferência coloquial, vamos dizer, técnica teológica, mas se encaixa, tá? Que mostra que o homem, ele nasce no pecado. Como eu disse, na verdade, Adão, ele estava na luz, escolheu pecar. Nós nascemos no pecado, mas nós cremos. Então, e cremos que podemos escolher a luz, e escolhemos. E é por isso que nós estamos aqui. É por isso que a Bíblia fala em 1 João 1:7, né? Sabemos que se andarmos na luz, como Ele na luz está, eu sempre digo que Ele é a própria luz,
temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. E é por isso que João Batista falou: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por isso que nós cremos, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, texto áureo da Bíblia Sagrada, tal maneira, quer dizer, não tem explicação, vamos dizer assim, palavras humanas para se explicar, tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso que eu digo aos irmãos que quando o pastor vai lá, te citou lá, né, a questão do verbo no grego, airon, ali, né, tira o pecado, e agora o hopsteuen ou pisteuen, que é crer, aí trabalha-se também o particípio presente, continuamente crer. Como dizer, mais armeniano do que nunca, João 3,16. Por quê? Porque se for olhar de forma exegética, mais ainda. Mais ainda. E aí você vai ver que é a condição que Deus deixou. E Deus veio encarnado, que é o próprio Cristo. Morreu na cruz do Calvário, para que dessemos então oportunidade de estarmos na sua presença. E aí, para sermos salvos e deixar os outros perecerem? Não. Para pregar a tempo e fora de tempo, como diz Paulo a Timóteo. E aí nós vamos observar aqui quais foram as consequências, os efeitos negativos. Quais são os elementos negativos aqui do efeito do pecado no ser humano? Aí está bem subdividido. Autojustificação. Essa nós já até mencionamos. Né? Quando Deus vem a Adão, foi a mulher que tu me deste. Então, em outras palavras, ó Senhor, foi o Senhor que me deu ela, e ela que fez toda a confusão, e agora eu estou em pecado por causa dela. E foi o Senhor que deu. Em outras palavras, botou a culpa em Deus também. Né? Só que o bom, irmãos, é nós não colocarmos nada na conta dos outros. Porque todos nós, Deus vai requerer de cada um de nós o que nós fizermos através do nosso corpo, da nossa vida, num todo em geral. Então, um dia vamos prestar conta. Daí não vai dar para falar assim, foi porque o pastor era assim, porque o ciclano era assado. Não. Deus vai requerer de mim. Deus vai requerer de você. Agora, você quer que ele requer? Vai requerer como um pai ou como um juiz? Como um pai, tribunal de Cristo. Como um juiz, trono branco. Condenação eterna. Eu prefiro como pai. Porque aí é ganho e perda de galardão. Ainda que alguém possa não ganhar galardão, mas vai ser salvo. E se tiver salvo, como diz alguém, irmão, se eu puder estar no subúrbio do céu, estou contente. Claro que no céu não creio que vai ter subúrbio, mas é uma forma, vamos dizer assim, simples, né? Simplista, para dizer que importa é estar salvo. E eu digo aos irmãos que a salvação já é muita coisa. E é mérito de Cristo, nunca do homem. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como diz a Bíblia. E aí nós vamos ver aqui então, autojustificação. Será que isso não acontece hoje? Com certeza acontece. É o que mais acontece. O medo, quando Deus se apresenta a Adão, Adão ficou com medo. Viu que estava nu, coisa que antes ele não sentia, né? Esse pudor, essa situação, vamos dizer assim, essa problemática vergonha, na sua própria vida, vergonha. Né? Então, quer dizer, começou a ter uma série de elementos negativos, de consequências negativas. Né? Medo registra pela primeira vez, né? A Bíblia registra pela primeira vez que a criatura, ao ouvir a voz do Criador, sentiu medo e escondeu-se. Como se pudesse, né? Porque, na verdade, Deus já sabe de antemão. Por isso que nós cremos que a salvação está baseada na base da presciência, porque Deus já conhece de antemão. Por isso que lá em Romanos 8 e 29, aos que dantes conheceu, a estes predestinou
Aos que predestinou, a esses justificou. Aos que justificou, a esses também chamou. Aos que chamou e justificou, a esses também glorificou. Porque Deus já vê lá na frente. Ele já sabe até na glorificação. Agora, de antemão, prognosto, quer dizer, antes, prefixo antes. Né? Gnosto, gnose, conhecimento. Conhecimento de antemão. Então ele já sabe. Só que a oportunidade está exposta a nós. E nós devemos caminhar em obediência, em comunhão com o Senhor. O que vai dar vamos dizer assim, todo o tempero na vida espiritual, irmão, é manter e continuar mantendo a comunhão com Deus. Porque aí você não serve a Deus como um legalista, você não serve a Deus como um religioso, você serve a Deus como filho. E é isso que Deus quer. É isso que Deus se agrada. Que nós possamos ter essa comunhão com Deus. E aí, com certeza, nós iremos gozar de uma vida com mais plenitude na presença do Senhor. Então, ele teve medo. Depois nós temos a maldição sobre a terra e o trabalho, com pesados esforços físicos e dores, todos os dias da sua vida. Do suor do teu rosto comerás o pão. Não, ele já trabalhava. Tá? Tanto é que o texto que nós mencionamos lá atrás, né, que falava sobre quando o homem estava no jardim, estava para lavrar e guardar. Então, quer dizer, estava trabalhando. Só que qual é a diferença? É que, na verdade, o homem, a priori, sem pecado, além do trabalho ser mais prazeroso, porque não quer dizer que ele não seja hoje, ainda que alguns até, vamos dizer assim, amaldiçoam, né? Mas ele é prazeroso. Ele abre portas, vamos dizer assim, no comércio, para a pessoa poder comprar, poder comercializar, poder autossustentar, poder cuidar da sua família, dar um conforto e assim por diante. Então ele abre porta, dignifica o homem. Agora, alguém amaldiçoa muitas vezes. Mas ele anteriormente, ele era, na verdade, prazeroso, mais prazeroso e não tinha fadiga. Agora não. Do suor do teu rosto comerás o pão. Então quer dizer, agora já tem uma consequência, um elemento negativo. E aí nós vamos ver aqui. E não só isso. Toda a terra geme. Por isso, quando o testemunho de Jeová vem na minha casa, o primeiro texto que eu vou é aqui, ó, Gênesis 3,17. Que eles vão com os textos, eu deixo eles apresentarem a doutrina deles, que se eu dizer que eu sou cristão, eles vêm me atacando. Se eu dizer nada, só estou ali para ouvir, eles apresentam a doutrina deles. Aí quando eles apresentam a doutrina deles, aí eu começo desbancando a doutrina deles, que é justamente morar na terra. Enquanto que a Bíblia fala que nós vamos morar no novo céu e numa nova terra. O problema do crente, muitas das vezes, do cristão, vamos dizer, do nosso meio pentecostal, é que muitos, às vezes, só falam assim, vamos supor que é um microfone, né? Porque nós vamos morar no céu e tal, e a gente começa a falar em língua e é empolgante. A gente sente a presença de Deus. Só que não explica-se o que é morar no céu. Aí chega de 2 em 2 alguém na sua casa, na casa da pessoa. O que é morar no céu? O que é o céu? O cara já não sabe nem explicar o que é o céu. Já começa a se perder tudo. Eu só sei como morar no céu. Não, calma aí. Não, o que é o céu? Bom, o céu, na minha opinião, é onde Deus habitar. Se Deus vir morar na terra e eu morar com Ele na terra, é o céu. Porque o que teria graça de ir para o céu e Deus não está? Se Ele estivesse aqui, vamos dar exemplo. Uma situação hipotética. E ele espera que Deus vai ficar lá ainda, né? E nesse caso, a Bíblia fala numa nova criação. Um novo céu e uma nova terra. Uma eternidade. Isso é morar no céu. Só que temos que saber compreender, irmão. Só que, infelizmente, muitas das vezes eu observo isso ainda, até hoje. Muita gente menciona isso, vou morar no céu, não vou morar no céu. Só que daí não sabe o que é o céu. Aí eu tenho saudade, chora, mas ele não sabe definir o que ele vai fazer, o que ele vai, como que vai ser isso.
Então é preciso compreender. É preciso ter segurança de salvação. É importante a fé estar balizada completamente na palavra de Deus. Porque se ele não tiver embasamento bíblico teológico, o que ele vai falar? Ele vai falar da mente dele? Não pode, tem que saber o que ele crê. Nós devemos saber o que nós cremos. Por isso que a epístola de Pedro fala: se alguém perguntar a razão da vossa fé, saiba responder com mansidão. Aí nós vamos observar aqui, ó. Então, tem a maldição. Aí tem que toda a terra geme. Aí eu sempre digo, então nós vamos morar debaixo da maldição de Jeová? Será que vamos morar aqui então? Não. Porque a Bíblia mostra, ao meu ver, tem duas linhas teológicas, uma de recriação e outra de destruição e novo céu e nova terra de forma literal. Nova. E eu creio que ela será destruída e será um novo céu e uma nova terra. Tá? Biblicamente falando, não vou entrar em pormenores, mas tem textos correspondentes a isso. Aí nós temos então a morte, e aí o homem morre, né? No sentido físico. Tem também, vamos dizer assim, uma grande danificação moral, psicológica, etc. Mas ele tinha vamos dizer, uma ordenança prévia de que ele iria morrer. Só que ele não sabia a abrangência disso na prática. Porque, irmão, uma coisa é você ter informação, outra coisa é você vivenciar essa informação. Uma certa feita eu lembro-me que, falando com meu sogro ainda, poxa, eu sempre de vez em quando penso em umas coisas assim, imaginando, né? Poxa, o cara, na hora que vai morrer, sair do corpo, estava pensando, isso é uma coisa meio estranha, porque não sei como é que dá para explicar isso, eu pensando comigo. E ele morreu. Então ele já passou por isso. Só que o que eu achei interessante, quando ele estava passando mal e já partindo, lá na igreja de Promoradores, após a lição de escola dominical, a irmã veio para fazer o massagem cardíaca. Ele disse para ela assim: não precisa fazer mais nada, porque já vieram me buscar. É só, irmão. Então, quer dizer, ele está quase morrendo, ele ainda está vendo as pessoas, mas ele já vê algo além. E ele já sabe quem está esperando ele. Já pensou? O caso dele foi uma questão boa. Porque ele falou que nem precisava mais, que já vieram me buscar. Se fosse para o lado terrível, ele ia se apavorar. Então é por isso que eu digo para os irmãos, não deixa ninguém macular a tua fé. Não dê ouvido a quem não quer verdadeiramente viver o Evangelho. Não fique perdendo tempo na internet com pessoas que não vão te ajudar na tua vida cristã. Você tem a igreja, tem o pastor, tem pessoas para isso. E você pode confrontar com as Escrituras, pode crescer na graça e no conhecimento. Nem tudo também a gente vai saber. Nós podemos crescer juntos, né? Isso é normal. Mas aí tem a morte. A expulsão do jardim do Éden, ou do jardim no Éden. E isso nós observamos, irmãos. Por exemplo, eu sempre comento isso com os irmãos. Eu sempre analisei essa saída, expulsão, né? E se fosse falar no eufemismo, poderíamos dizer que foi convidado a se retirar, né? E lá dentro da casa deles, eles tinham a oportunidade de pecar. Igual nós em casa. Nós temos em casa controle da televisão, tem várias questões que podemos pecar, inclusive o próprio celular, que pode abrir numa coisa que não se deve. Então a oportunidade de pecar, ela está sempre presente. Mas precisamos ter domínio próprio. E eles não foram convidados a se retirar, eles foram expulsos mesmo. Né? Que hoje nessa questão aí de politicamente correto, muitas das vezes tem gente que não fala o que tem que falar, né? Aí foi convidado a se retirar, irmão. Não se fala nesse tempo. Não, eles foram expulsos mesmo. Tanto que foram expulsos, Deus colocou querubins para eles não entrarem no jardim, vamos dizer assim. Porque foram expulsos. E eu sempre olhava aquilo com um olhar assim, de tristeza, né? Meu Deus, de algo tão assim terrível, negativo. E é terrível e negativo. Só que aí eu comecei a analisar uma vez, lendo a Bíblia e relendo. Disse, meu Deus,
é muito além do que eu pensava. Porque o texto de Gênesis fala, após Deus expulsar, que Deus expulsou para que Adão e Eva não viessem a comer da árvore da vida. Aí veio ao meu coração, se comesse da árvore da vida em pecado, poderiam viver eternamente no pecado, irmão. Seríamos então semelhantes aos demônios, sem redenção. Deus é tão amoroso, tão gracioso, tão poderoso, tão soberano, tão maravilhoso, que Ele expulsou para que evitasse algo pior. E se Deus tirou para que não comesse, é porque ia comer. Está escrito, né? Dá a entender que ia comer. Para que não comesse, porque ia comer. Porque senão Deus não expulsava. Está lá, está escrito. Aí eu comecei a olhar de forma diferente. Um Deus grandioso. Um Deus amoroso. Não um Deus determinista que manda alguém para o inferno que parece que tem prazer em mandar. Deus não tem prazer em mandar. A Bíblia fala em 1 Timóteo 2 em diante para fazer rogos, orações e intercessões por aqueles que estão em eminência. E um pouco mais abaixo vai dizer que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e venham ao pleno conhecimento da verdade. Então a vontade de Deus, vamos dizer, o sentimento de Deus, não a vontade, não o sentimento, é que todos fossem salvos. Se tivesse na órbita, vamos dizer, de direção de Deus, de querer ordenar, Deus ordenaria que todos fossem salvos. Só que é pela fé. Através da sua graça, do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então vamos dar uma corridinha, irmãos, para nós concluirmos. Expulsão no jardim, ou expulsão do Éden. A violência e o homicídio, nós já temos ali então Caim matando Abel. Né? E ali tem uma situação que dá para fazer uma mensagem, né? Então se for entrar aqui eu termino todo o restante que eu tenho de horário, né? Mas já tem ali um assunto muito importante, mas é o primeiro relato. A corrupção geral do gênero humano, enfermidades. Eu sempre brinco às vezes, né, no dia a dia, que eu falo assim, hoje eu ainda falei, se Adão e Eva soubessem quão terrível era o pecado, eles não teriam pecado. Quão terrível foi para a humanidade, eu creio que eles não pecariam. Se Deus puxasse eles novamente, sabendo de tudo que já aconteceu, e voltasse lá no Éden, eu acho que eles não pecariam mais. Não iriam fazer novamente. Creio eu, né? Então nós temos aqui os aspectos da salvação. Então o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, convencidos pelo Espírito Santo, como nós mencionamos também lá no início, a graça preveniente, que aí é o que nos conduz à salvação através da graça de Cristo, o Espírito Santo age, nós cremos, com isso nós então somos regenerados, né? E aí depois de regenerados, nós temos os aspectos dessa salvação, que aí nós vamos ter justificação, regeneração, adoção, santificação e glorificação. Ainda que o irmão Gustavo, né, na introdução, ele mencionou os 3 aspectos que a lição traz. Se o irmão quiser anotar aí, eu anotei na minha, né? Que aí quando eu fiz o curso da ETAD, ele trabalhava esses aspectos da doutrina de salvação, né? Então vamos dizer assim, aí seria a redenção obtida para todos, agora aplicada para quem crê. Olha aí o pacote, para quem crê. Justificado, regenerado, adotado, santificado e glorificado o dia que partir ou quando Jesus voltar. Olha aí o pacote. Então, justificação, um termo jurídico. Alguém que está diante de um tribunal como réu, e aí vem alguém e paga aquela dívida de réu, ele é absolvido. Por isso que a Bíblia fala, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por isso que Romanos 8 e 9, Paulo fala que não é para fazer a vontade da carne, mas a vontade do Espírito, se é que o Espírito de Cristo habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Então, irmãos, por isso que a sarx ali, o apetite desordenado, na abrangência da palavra, no sentido mais etimológico,
não andarmos em vontade da carne, em, vamos dizer assim, obediência ao pecado. Né? Por isso que Jesus falou que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade vos libertará. E quem é a verdade? A mensagem da cruz, através de Cristo. Cristo, a palavra, o Evangelho. E aí ele liberta. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ah, mas nós somos filhos de Abraão. Eram religiosos. Mas aí o que Jesus falou? Quem peca é escravo do pecado. Então o homem nunca está sem o Senhor. É como disse Jesus lá em Mateus. Ou aborrece um e obedece o outro, ou desobedece a um e aborrece e obedece o outro. Né? Aí nós temos então a justificação, a regeneração, novo nascimento, que no calvinismo é ao contrário. Né? Primeiro ele é regenerado, depois ele crê. Nós, biblicamente falando, e também armeniano, e falando dentro da questão armeniana, é ao contrário. É o que a Bíblia mostra. Né? Primeiro crê, depois regenerado. Não tem como ser regenerado para depois crer. Mas é ao contrário. Novo nascimento. Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido da carne é carne. Mas importa é que nós venhamos a nascer da água e do Espírito, nascer de novo. Água, palavra. Espírito, ação da palavra, que é o Espírito Santo. Alguém atribui que a água é o batismo. Eu não vejo muito por esse viés. Tá? Porque o batismo não é condicionamento, vamos dizer assim, é uma ordenança. Não vou dizer que não é, é. Né? Uma ordenança bíblica. Né? Mas alguém pode não ser batizado e ser salvo. Então tem essa questão também. Então eu vejo mais como água mesmo a palavra. Né? Porque é um dos símbolos da palavra. E aí o Espírito Santo agindo através dela. E aí nós temos depois a santificação, né? A adoção, melhor dizendo. E a Bíblia fala, né, que nós somos adotados. Aí uma certa feita eu mencionava assim comigo mesmo, pensava. Poxa, adotado, não é filho legítimo, né? Ficava pensando assim. Poxa, e quando nós fomos naquele Eduque lá em Florianópolis, não desce. Que o pastor Heber Uber, né, trouxe aquela questão das 10 tábuas, que falava lá de uma lei do Código Romano e o contexto da Epístola de Romanos e etc., onde mostra que dizia e diz, né, a questão histórica, que o filho, no período romano, Império Romano, e o filho adotivo era muito mais bem valorizado pelo pai do que o filho da próprio sangue. Por quê? Porque geralmente o filho de sangue, ele quer as coisas tudo fácil. E o filho adotado, ele valoriza o que ele ganhou. Então, trabalha-se a ideia de que o filho adotado seria mais importante do que o filho do próprio sangue. E aí eu comecei a entender por que Paulo falou então da questão da adoção. Por quê? Lógico, porque nós fomos enxertados, como ele mesmo fala em Romanos. E a Bíblia nos mostra que nós fomos adotados. E aí eu comecei a louvar a Deus porque fui adotado. E não tristeza porque não era de sangue. Que seria, vamos dizer assim, uma questão judaica e gentia, né? Ou gentílica. Então, na verdade, eu observo que Deus sempre faz o melhor. E abrangeu essa salvação para nós que aqui estamos nessa noite. E depois, então, adoção, adotado. E a Bíblia fala em Hebreus 12 que Deus, como Pai, ele disciplina a quem ele tem por filho. E aquele que não aceita a repreensão é bastardo, mas aquele que aceita é filho. Aí eu começo a pensar, irmão. Veja que muita gente, às vezes, desobedece, não quer e etc. Vive de forma dissoluta. Só que a Bíblia fala, ali naquele texto, que quem aceita é filho. Então eu fico pensando que o bastardo, como alguém disse, mas bastardo também é filho, mas não é legítimo. E agora que fomos adotados, nós somos legítimos. Mas é aquele que obedece.
Não é uma questão legalista, mas é uma questão de filho que tem, vamos dizer, comunhão com o pai, obedece por amor. Essa é a condição do Evangelho. E aí nós temos então santificação, que na verdade nós somos santificados no momento que entregamos a vida ao Senhor, professamos a nossa fé em Cristo como Senhor e Salvador. Aí nós somos santificados em Cristo, mas todos os dias precisamos cuidar com a manutenção dessa santificação. Hebreus 12, 14, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E por último, glorificação. O texto mesmo de Romanos 8, 29, ali em diante, fala ainda no final, glorificou, que é o dia que nós, um dia, né, que Deus nos conceder de estarmos na glória com Ele. E aí não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais luto, porque tudo se passou, as coisas velhas se passaram, agora nós temos a eternidade em Cristo. Amém? Então a nossa lição trabalhava 3 aspectos, eu trabalhei aqui de forma bem breve os 5 aspectos, e na próxima lição nós temos então conhecendo a igreja. Convido os irmãos a se colocar de pé, vamos orar.